novo. A gente começa aqui no N2 falando sobre a decisão da Procuradoria-Geral da República, Chico, que se manifestou a favor, na verdade ainda não é uma decisão, né, mas é um parecer da PGR, da prisão domiciliar do general Augusto Heleno. A gente trouxe para vocês aqui no N2 essa semana, Juliano, falamos sobre essa decisão por conta da revelação do Heleno quando foi preso, trazendo laudo médico mostrando um atestado de Alzheimer. Então, o procurador-geral Paulo Gonet diz que essa concessão está acontecendo em caráter humanitário. Eu vou trazer aqui o parecer, a manifestação do PGR, abre aspas. A manutenção do custodiado em prisão domiciliar é medida excepcional e proporcional à sua faixa etária e ao seu quadro de saúde, cuja gravidade foi devidamente comprovada que poderá ser vulnerado caso mantido afastado de seu lar e do alcance das medidas obrigacionais e protecionistas que deverão ser efetivadas pelo Estado. Fecha aspas. A gente falava aqui, Juliano, sobre a gravidade, que foi a afirmação da defesa do Heleno, dizendo são 7 anos que já se tem um diagnóstico de Alzheimer. Isso quer dizer que ele assumiu o papel de ministro e também, eventualmente, até assumiria como vice do Bolsonaro, sabendo do diagnóstico, né? É uma coisa absurda, uma responsabilidade, né? Que mais uma das tantas que cometeu o Jair Bolsonaro na presidência. Agora, especificamente sobre o caso, né? Como a gente não é como eles, né? Como aqui no ICL se defende, né, a lei, aquilo que prevê o regulamento, o jogo. Nesse caso, bom, se há laudos comprovando, né, que o Augusto Heleno, de fato, tem uma doença já como essa, degenerativa em estado avançado, bom, eu acho que o PGR está tomando a posição que a lei determina que tem que se tomar. A questão que fica é, primeiro, que a extrema-direita nunca defendeu esse tratamento para quem quer que seja, ou seja, estão sendo beneficiados, né, por um entendimento da lei brasileira, um entendimento humanitário que eles sempre ignoraram, sempre desrespeitaram. Para eles, bandido bom é bandido morto, ou bandido apodrecendo. Direitos humanos para humanos, né? Direitos, esse tipo de frase. Exatamente, contra absurda. Qualquer tipo de reconhecimento do valor das vidas das pessoas que estavam em cumprimento de pena. E a pergunta que fica é se outros custodiados, como se diz assim, né? Se outros presos no Brasil, o ponto é esse, né, por tráfico de drogas, por roubo, por fraude, por aqueles crimes que são considerados, né, crimes impuros pela extrema-direita, porque dar golpe de Estado parece que está liberado, se esses outros custodiados da justiça também vão ter o mesmo benefício, né? Porque que a lei se aplique de forma correta para esses golpistas é, inclusive, uma garantia de que a pena é mais firme, né, Chico Sá? Porque se você tem alguma ilegalidade na punição desses golpistas, amanhã ou depois eles podem anular o processo. Então é muito importante que o processo seja redondo, né? Agora, que seja redondo para todo mundo, não só para eles, né? Não, perfeito. E que o Cacai tem falado aqui, normalmente nas segundas-feiras, ele falou durante o ano inteiro. Tudo bem, vai valer para todo mundo? Tem isonomia, vale para qualquer brasileiro ou brasileira que esteja no sistema prisional? Na avaliação do Cacai era ótimo, porque isso iria melhorar todo o sistema prisional do país inteiro. Aplicar o que os bolsonaristas agora estão querendo. Aplicar esses direitos humanos que hoje são sonhados pela extrema-direita e pelo bolsonarismo. Se aplicar para todo mundo, valendo para todo mundo, fecho com o PGR. Se não, se vale só para o general Heleno, será que não tem nenhum outro prisioneiro no Brasil que esteja com Alzheimer ou que esteja com problemas mentais? Então, tem que ser aplicado para todo mundo. Mas tem outra história nesses diagnósticos todos que são apresentados agora, é que a gente vê que estava na mão de pessoas que não tinham condições de saúde de governar. Psiquiátricas, né? Psiquiátricas. O presidente tinha alucinação e estava em condições psiquiátricas inapto ao trabalho. O general Heleno cuidava de uma pasta fundamental, assuntos estratégicos, também estava assim. O Anderson Torres também está aplicando essa de que tem problemas psiquiátricos.
tomando não sei quantos remédios, etc. A gente estava na mão de um bando, caramba, complicado, né? Não vamos criticar nenhuma doença mental, nenhum quadro psiquiátrico, nenhum diagnóstico, isso não é para brincar com isso. Mas é para dizer que eles estavam, não é no governo que eles deveriam estar. Claro. Era se tratando, era no hospital, era se tratando, era indo pro psiquiatra. E acho que tem uma discussão que é muito importante, né, Chico e Juliano, que é a psicofobia, né, que é o preconceito, discriminação contra pessoas que têm transtornos, né? Sim. E tem tanta gente que realmente está em sofrimento e que precisa, né, de auxílio, enfim, de tratamento, de acesso a medicamentos para continuar tendo uma vida, enfim, saudável minimamente, e que é alvo de estigma, inclusive desse espectro. Por parte deles, né? E agora, é interessante isso, né, Juliano? Porque, da mesma maneira, eles se colocaram nessa posição de tramar o golpe, de uma maneira, assim, muito viril, né? O Bolsonaro sempre se colocou, aquela coisa das flexões que ele fazia, saúde de atleta, né? O porte de atleta durante a Covid. Então, sempre se colocou numa virilidade que agora, depois da condenação, coincidentemente, todos eles apresentam algum tipo de laudo médico para tentar justificar. Perfeito. Todo mundo virou frágil, humano. De onde veio essa fragilidade? Humanizou todo mundo de hora para outra. Que não se apresentava antes, né, Chico? Era saúde de atleta, era tudo imbrochável. O general Heleno dava pintos na humanidade. O general Heleno dava esporro, vamos falar o português claro, no governo inteiro. Ali, daquele jeitinho dele, arrotando a maior arrogância desse mundo inteiro. Não só no governo, mas na CPI também da trama golpista, ele com a Elisiane Gama ali. Sem falar na carnificina que ele provocou lá no Haiti, na missão brasileira que serviu no Haiti. Então, esse povo agora amanhece todo mundo doente. Agora o Paulo Gonet deve estar com esses laudos todos em mãos, né, que atestem realmente a progressão desse Alzheimer e que ele não tenha condições de ficar por lá. Mas eu exigiria assim, mais cuidado, mais zelo em dar esse tipo de benefício agora. Claro. Até em respeito às pessoas que realmente, né, sim, são portadoras desses diagnósticos, sim. Mas pessoas que têm, né, algum tipo de diagnóstico e que e quando a gente fala, e quando a gente toca em todos esses diagnósticos, não é em momento alguma desfazendo dos diagnósticos. Exato. É do tipo de pessoa que agora aparece reivindicando isso. Gente que era o tempo inteiro, era o maior machão do mundo, batia na mesa. Onde está a virilidade, né, desses condenados? O general Heleno, naquela reunião dos ministros, se mostrava inteiramente com a memória tão afiada que ele citou que tinha infiltrados, ele citou a possibilidade de ter infiltrado nos comitês eleitorais, na campanha do Lula, com detalhes. Ele era um homem de muitos detalhes de memória. Seja como for, eu acho que, claro, quem está nos acompanhando aqui, quem acompanhou toda a nossa cobertura sobre o julgamento da trama golpista, naturalmente traz consigo um desejo de justiça e quer ver esses sujeitos pagando todos pelos crimes deles. E ainda que haja um ou outro benefício concedido, isso não apaga o fato histórico que é ter esses generais presos, seja na Papuda, na Papudinha, na sala de Estado-Maior, ou até mesmo em casa, porque prisão, qualquer que seja o crime, qualquer que seja o formato, traz consigo um grande sofrimento. Você perder sua liberdade é algo que... E a condenação, e outra coisa importante que vai ser agora, perderem as suas patentes. Suas patentes. Porque eles sujaram as carreiras deles. Exatamente. Com todo respeito às Forças Armadas, eles sujaram o ofício deles dentro das Forças Armadas. Então é histórico, de qualquer forma, ter generais presos. A gente vai comentar agora também as condenações, né, o voto do ministro Alexandre de Moraes para condenar aí o segundo núcleo. Isso é inédito no Brasil, continua sendo inédito que nós tenhamos, né? A gente não tem sequer policiais militares que matam inocentes em trocas de tiros respondendo. Agora temos policiais militares condenados por omissão, generais condenados por envolvimento diretamente num plano de golpe. Então, de qualquer forma, por mais que fique esse gostinho
gostinho de certa impunidade, de certo alívio nessa. Mas como você falou, no geral está todo mundo. No geral, ainda é histórico e é importante. E a condenação, né? A condenação firme. Quer dizer, porque eu acho que é importante é isso também, pessoal. É claro que a gente quer ver essa turma toda pagando pelo que fez, mas o mais importante é eles banidos da vida pública, eles fora do Estado, todos eles vão ficar fora do Estado brasileiro, vão ser expulsos das suas funções públicas, né? E banidos da vida política. Que nunca mais ninguém possa votar no Jair Bolsonaro. Que nunca mais ninguém possa votar num general Heleno, num Braga Neto. Né? Isso é uma grande conquista da democracia brasileira. É isso, Juliano. Muito bom. E claro, né, não exclui, nenhum diagnóstico exclui de suas responsabilidades. Exatamente. Né? Nenhum deles. E a gente defende, claro, que toda pessoa tenha o direito humanitário. Eu acho que se você é parente, né, de alguém que está no sistema prisional e que tem a mesma diagnóstico do general Heleno, você tem que reivindicar a mesma história. Que o efeito seja para o país inteiro, não pode ser só para uma pessoa. É isso. É isso. Enfim, a gente não vai se alongar na história, mas tem muitos presos em condições e com doenças que só existem dentro das prisões, né? Porque estão completamente abandonados, enfim, ao relento e que não tem condições de se tratar, porque essas doenças ainda se propagam dentro desses ambientes, mas que a gente não encontra mais, né? Por exemplo, tuberculose, só tem dentro da cadeia, né? Quantas pessoas você conhece que tem tuberculose? Mas vamos seguir aqui, porque a gente está falando do julgamento dos golpistas, e começou hoje o julgamento dos ex-integrantes da cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal. Juliano, esse grupo é acusado de omissão nos ataques golpistas do 8 de janeiro, você deve se lembrar muito bem dessas imagens. O Alexandre de Moraes, ministro, votou para condenar 5 réus e ele considerou, nesse voto dele, que os militares cometeram os crimes de tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado contra o patrimônio da União e deterioração do patrimônio tombado, julgamento que está acontecendo no plenário virtual da primeira turma também e vai se alongar até a sexta-feira que vem. Então, na semana que vem, a gente deve ter o resultado de mais esse núcleo da trama golpista. Parece que não, né, Chico? Porque a gente teve tanta cobertura do núcleo crucial... Que acha que acabou, né? Mas ainda tem muita investigação e muito julgamento que está em jogo. E é importante julgar a rede inteira, né? Não deixar ninguém, porque todos eles ocuparam uma função ali na cadeia do golpe, da trama golpista. Um era escalado para eliminar, ou no caso da turma do Punhal Verde e Amarelo, para eliminar autoridades. O outro era escalado... para abrir caminho ali para aquela turba do 8 de janeiro, cada um teve uma missão aí. Então tem que ser todo mundo realmente julgado e condenado. E o voto do Moraes é um voto muito contundente, né? Porque ele diz que o que aconteceu no 8 de janeiro não foi, como ele mencionou aqui, resultado de uma improvisação ou de uma falha operacional, mas foi uma ação omissiva, dolosa e estruturada, ou seja, o comando da Polícia Militar do DF, os 5 coronéis que o Alexandre de Moraes está votando para condenar, teriam atuado de forma coordenada e intencional para levar poucos efetivos, policiais mal treinados, ou seja, para criar as condições para que o que aconteceu no 8 de janeiro pudesse acontecer. Além disso, Gabi, ele está também multando cada um dos coronéis em 30 milhões de reais, uma baita de uma multa, e está decretando, né, sugerindo a decretação da perda das patentes também, ou seja, eles seriam expulsos da Polícia Militar. Então, gente, nós estamos falando de um país que alguns dias atrás nós tivemos uma matança no Rio de Janeiro, de 115 pessoas, né, aliás, 115 pessoas supostamente criminosos, que nenhum deles estavam no mandado de prisão, que foi expedido para aquela operação, ou seja, a operação saiu com mandado de prisão, de busca e apreensão contra uma série de suspeitos ou de criminosos, matou 115 pessoas, nenhuma delas estava nos mandados. Nenhum policial provavelmente vai responder por isso tão cedo, né? E aqui nós temos, né, 5 coronéis, portanto 5 comandantes da Polícia Militar do DF, perdendo suas patentes, condenados a pagar uma multa de 30 milhões de reais cada um e tomando 16 anos de prisão, com pelo menos 13 de regime fechado. Olha,
o Alexandre de Moraes estava com vontade de dar uma canetada aqui quando ele resolveu decretar esse voto dele, viu? Porque é pesada a condenação. Sim. Eu queria só registrar, hoje o jurista Lênio Streck, assim, quem eu tenho em alta conta, assim, ele defende que o general Heleno não tem direito a essa regalia ofertada aí pelo procurador Paulo Gonet, porque ele é condenado a regime fechado, 21 anos. Então não há nada em lei nenhuma do Brasil, nada, no Código Penal não há uma linha que fale que essa pessoa tem direito a isso. É um benefício quase ali extraordinário que o Paulo Gonet está dando a ele. O Lênio acha que ele deve fazer tratamento, sim, mas no sistema prisional, que tem hospital-prisão, tem um bocado de coisas do tipo que dá para contemplá-lo. Que se fosse condenado a uma pena pequena, que já desse direito ao semiaberto ou aberto, sim, domiciliar. Mas nesse caso, a não ser que você esteja... não é nem interpretação, mas assim, não há nada na lei que possa dar esse direito a alguém no Brasil. Nem ao general, nem ao pé de chinelo que acabou de ser preso agora. Assim, não existe isso na lei brasileira. É uma opinião para se respeitar, porque é de um grande conhecedor da lei. Ele crê que o erro no julgamento do Collor, que é por Paxson, esse erro está gerando essa interpretação completamente equivocada. Uhum. Acho que tem que cuidar, sim. Se está ali guardado pelo Estado, tem que cuidar, sim, da saúde, mas ainda no fechado. E esse pode ser um entendimento dos ministros que vão apreciar ainda o pedido da defesa do Heleno, e pode ser que a decisão seja, não, ele vai ficar no regime fechado e o Estado tem que garantir as condições para que ele possa se tratar. No caso do Alzheimer, do Parkinson, de algumas dessas doenças degenerativas, há uma turma que defende que o convívio familiar é muito importante, né? Que o convívio familiar é importante para não perder essa noção de quem é quem, da realidade, da própria história, né? E isso deve estar provavelmente aí baseando também a decisão do Gonet. Mas a rigor, Chico, Gabi, o Estado brasileiro teria que garantir condições dignas, sim, não, porque a pena é privação de liberdade. A pena não é pegar tuberculose, a pena não é ser estuprado na prisão, a pena não é comer comida podre. Isso não está na pena, gente, não está na lei. Não está. O preso tem que passar por isso. Concordo. Então, a rigor... Aliás, muita gente aqui falando dessa questão da tuberculose, só para esclarecer aqui, porque eu já fiz reportagem sobre isso. A tuberculose dentro dos presídios é 30 vezes maior que a da população em geral. Não é que não existe, mas que você tem muito mais chance, o risco é muito maior de pegar dentro da cadeia do que fora. Doenças como sarna, exatamente, doenças de pele grave, doenças... Tem um monte de coisa. O que é importante dessa discussão que a gente está tendo aqui, né, é que ela possa levar para se discutir o sistema prisional por inteiro e para todo mundo. A gente saia do general Heleno, saia ali do Bolsonaro e estenda isso para o país inteiro. Pensar isso para o geral e não só para dar privilégio a esse grupo aí de golpistas. Porque a realidade das prisões é de superlotação. Dividindo o espaço minúsculo com os demais, enfim. Vocês têm mais alguma questão? Eu gostaria de trazer uma aqui, Chico, que você deu uma adiantada pra gente de como é que tá... Sem querer. A situação pro Hugo Motta nas suas bases eleitorais. Hoje a gente traz aqui imagens. Imagens. Porque a Justiça da Paraíba negou o pedido do presidente da Câmara, Hugo Motta, de retirar aqueles outdoors que estão espalhados pela cidade de Campina Grande. Chico Sá contou pra gente essa história aqui no N2. Essas imagens você está vendo aí na tela criticam o Hugo Motta e outros parlamentares também que votaram a favor da PEC da bandidagem. Então, para você que está me acompanhando só em áudio, o que diz eles votaram sim. E aí tem uma imagem gigante do Hugo Motta no outdoor. Eles votaram sim para proteger políticos que cometem crimes. O povo não vai esquecer disso. Esses outdoors, eles foram instalados pelo Sindicato dos Trabalhadores Federais, né, Chico, da Educação Básica, Profissional e Tecnológica da Paraíba. E a defesa do Hugo Motta, que foi feita por meio dos advogados da Câmara dos Deputados, argumentou que essas imagens ultrapassaram os limites da liberdade de expressão
podendo ser algo difamatório. Gente, eu achei suave, é leve, Pois não é. diz nada contra o cara, de verdade. Eu, em 5 minutos aqui, eu escolhemos mais com ele do que esse outdoor. Com muito mais audiência, inclusive. Pelo né? amor de Tem Deus. mais gente aqui ouvindo o ICL Notícias aqui todo dia do que Do que toda a vem do população de outdoor. Campina Porque Grande. merece, né, cara? Pelo amor de Deus, o que esse rapaz vem fazendo? É isso. E só para trazer também aqui o que disse o juiz a respeito disso. A acusação de difamação é questionável, diz o juiz, porque o Hugo Motta, sendo um político e num cargo público, está mais exposto a críticas e ao debate público, óbvio. Então, Sim. Uma salva de palmas para o juiz que defendeu a liberdade do Sindicato dos Trabalhadores da Educação, do Ensino Técnico e Tecnológico da Paraíba, e principalmente o Hugo Motta, se não aguenta o tranco, pede para sair, meu amigo, porque essa PEC da bandidagem que você colocou para votar para proteger sim os deputados. E o que esses outdoors em Campina Grande estão dizendo é nada mais do que a verdade. Você votou sim para proteger a bandidagem e só recuou porque houve uma grande mobilização da sociedade brasileira. Recuou não, na verdade foi enterrado no Senado Federal. É, o Senado que enterra. Mas operou também para esse recuo porque sentiu a pressão das ruas. E não tem que esquecer mesmo, quem votou a favor da PEC da bandidagem, seja do Centrão, seja do bolsonarismo, ou seja até os supostos desavisados de esquerda, centro-esquerda que votaram a favor dessa patifaria, não dá para esquecer. Então o sindicato está de parabéns, mas principalmente, que não é raro, que é raro, ver um juiz peitando o presidente da Câmara dos Deputados. Isso é que é difícil, né? Enfrentando a advocacia da Câmara e dizendo que o direito de liberdade de expressão está protegido. Se você é figura pública, você que aguente as está críticas. submetido ao escrutínio público. Olha aí, Aliás, o não tem outdoor nenhuma mentira ali, né, Não, Chico? Não nenhuma está dizendo, mentira. o Hugo Motta é isso, Nada. aquilo. Não, está dizendo, votou sim. Pegou leve e assinou. Não é uma coisa apócrifa. Uma pichação no muro, né? Tá assinado pelo sindicato, sabe? Assumindo a bronca inteira. Vamos debater na sociedade o papel de Hugo Motta. Diferente de muitos projetos aí que são colocados para proteger algumas pessoas, né, endereçadas ali anonimamente, de certa maneira, Sim. né, Chico, e que avançam dentro do Congresso Nacional. E uma postura, né, Gabi, tipicamente coronelista, porque o Campina Grande é o único lugar do Brasil onde tem outdoor criticando o Hugo Motta? Certamente não. Sim. Quando a gente desce em Brasília, né, na saída do aeroporto de Brasília, tem uma série de outdoors ali que estão sempre reproduzindo campanhas, Sim. críticas, cobranças à Câmara dos Deputados. Ah, mas é na Paraíba, né? É o estado dele. Então, na Paraíba, ninguém pode criticá-lo. Então, se fosse um outdoor no Amazonas, se fosse um outdoor no Rio Grande do Sul, aqui em São Paulo, Porque tudo é bem. base eleitoral, Mas né? na base eleitoral dele não pode, porque ele é o dono, porque ele é o coronel. E porque tem eleição em 2026. Porque tem eleição no ano que vem, porque acha que manda. Seu Hugo Motta, o senhor não manda em nada. Então, aprenda a lidar com as críticas. Se não aguenta, pede o chapéu. Porque, olha, a gente pode falar... Pede o chapéu, a é gente, muito bom. a gente pode falar muita coisa do Eduardo Cunha, do Arthur Lira, né? São uns canalhas, mas não tremiam diante de um outdoor. Não, lembro de enfrentavam. nenhum deles ficar com medo de outdoor nas suas bases eleitorais. É porque está muito forte a campanha Paraíba não reeleja Hugo Motta. Por conta do comportamento dele, né? Ele tem votado para proteger a Faria Lima, para proteger crime de colarinho branco, para proteger bandido de alto quilate ali, né? E é de São Paulo, né? De alta Se ele fosse de patente. São Paulo, ainda dava para explicar, né? Ele vive aqui, cara. Ele vive despachando com os banqueiros e com as fintechs e não prestando conta ao eleitor dele de Patos, na Paraíba, sabe? Então, essa campanha é forte na Paraíba no momento e ele pode, sim, não ser reeleito. Chico, e acho que sentiu, porque senão não teria feito o pedido, né? Sentiu. Pra justiça. Acusou o golpe, Hugo Motta. Quero trazer uma notícia internacional, Juliano. Você ainda não vai embora, não, hein? Não? Ele já tá Porque aqui aí se você é aprumando, cosmopolita, tal. você é um comentarista cosmopolita, a notícia internacional tem que ter seu comentário. Ali É tem isso, a política gente quer te ouvir sobre isso, Juliano. Acabou de sair, viu, Chico e Juliano, essa notícia de que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o Nicolás Maduro, da Venezuela, conversaram por telefone na semana passada. Foi uma reportagem que foi publicada pelo The New York Times, pelo jornal estadunidense,
ligação que está acontecendo no meio de um avanço dos Estados Unidos, não só contra a Venezuela, mas contra a América Latina, em meio a todas essas questões ligadas à intervenção, a bombardeio de barcos ali no Caribe, né, acúmulo de navio de guerra, de tropa, de tudo. E os Estados Unidos vêm dizendo que é combate ao tráfico de drogas, a narcotráfico, né? E essa conversa aconteceu, segundo a reportagem do The New York Times, diz que o telefonema aconteceu, eles conversaram sobre uma possível visita do Maduro aos Estados Unidos, num encontro com o Trump, porque essa é uma questão, eu acho, já aí, né? O Maduro ia até lá, porque ele é procurado pelas agências antidrogas dos Estados Unidos, exato, ofereceram recompensa em milhares de dólares, então como é que ficaria toda essa questão, né, Juliana? Olha, esse episódio, Gabi, ele fala mais sobre o governo Trump do que sobre o Maduro, quer dizer, o Maduro está cercado, está acossado por uma potência militar, aliás, uma potência militar nuclear, que é os Estados Unidos, botou um arsenal ali no Mar do Caribe para pressionar, supostamente para pressionar contra o narcotráfico, mas todo mundo sabe que isso tem a ver com as reservas de petróleo, com a pressão geopolítica que os Estados Unidos quer voltar a exercer aqui na América do Sul. Agora, mostra a avacalhação que virou a Casa Branca, porque o presidente Trump, na prática, falou com um sujeito que é considerado um criminoso nos Estados Unidos, independente da nossa opinião aqui sobre o Nicolás Maduro, mas para o governo americano, o Maduro ele é um procurado da justiça americana, sim. Portanto é considerado tem até um valor de recompensa, né? Exato. Então é como se o presidente dos Estados Unidos pegasse o telefone e falasse com um criminoso. Alguém consegue imaginar o presidente Lula falando com o chefe do PCC? Vem aqui pra gente conversar. Ou seja, virou uma completa avacalhação. Não estou comparando o PCC com o Maduro, veja bem. Mas para o governo americano, o Maduro é considerado, né, um fora da lei, digamos assim, né? Então, imagina a avacalhação que virou. E é uma avacalhação constante, porque o mesmo ele fez com a Coreia do Norte, porque primeiro diz que o líder da Coreia do Norte é um ditador que tem que ser destronado. Depois pega um avião e vai até a Coreia do Norte e encontra o líder da Coreia do Norte. A mesma coisa com o Putin. O Putin é um criminoso de guerra. Daqui a pouco traz o Putin para o Alasca e fazem uma reunião. Ou seja, é a economia do espetáculo permanentemente funcionando na Casa Branca. Não tem nexo, não tem consequência, né? Tudo, no fim das contas, tem a ver com manter a hegemonia e o poder de uma força hegemônica que está em crise já. Aliás, não faz nem uma décadas. Semana que os Estados Unidos declararam o Maduro e também os altos oficiais lá da Venezuela como terroristas. É isso. O governo Trump. É isso. Esse é o nível da maluquice que está em curso lá. Vamos nos despedir do professor professor. Medeiros? Sexta-feira, Tá pessoal. Liberado. Vou sair porque olha aí, olha. O final de semana de sol me espera. Esse vai pro prensadão, porque nunca me colocam no prensadão. O pessoal aí, na hora da edição, Chamou na lembre de mim. chincha o prensadão. Convocou pro prensadão. Rodrigo Viana, por favor. Tinha uma época que era moda isso na internet, aquele, né? O cara pôs o óculos. Mas é quando eu falava alguma coisa. Quando dava uma lacrada. Isso, lacrada. Sem lacração, pessoal. Beijo, bom o fim de Juliano- semana. Até, final de professor, semana. obrigado. Ele pôs o óculos sem lacrar, né? Só para simbolizar aí o início do fim de semana. O início. Exatamente. O Chico Sá tem a Jurubeba, o Juliano um óculos de E sol. seus óculos chiques. E eu só tenho o meu óculos de quem não enxerga muito bem mesmo. Eu passo o programa inteiro aqui Eu com também. ele, eu brigando tenho com ele. Só a minha humildade aqui. É isso. Rodrigo, bem-vindo. Bom ter você aqui com a Tudo bom, gente. Gabi, Chico? Tudo bom? Tudo certo, a gente Tudo falava certo. aqui. Rodrigo, se você quiser já entrar também nesse assunto, a gente falava agora, né, sobre os Estados Unidos e o Maduro conversando por telefone. Quase que menos de uma semana, os Estados Unidos, o governo Trump, declaram o Maduro como terrorista e agora chamando o Maduro para conversar lá. Loucura Vem aqui na Casa total, né? Branca. Você põe pressão militar total de um lado e de outro lado abre alguns canais de negociação, mas a Casa Branca quer o fim, né, do governo do Nicolás Maduro. A verdade é essa. Estão tentando forçar, deixar uma porta aberta para que o custo dessa saída seja menor para os Estados Unidos e para o próprio Nicolás Maduro, que não dá nenhum sinal de que vai sair. Aliás, está mobilizando as tropas, ele tem de 30% a 40% de apoio. E no caso da Venezuela, quando a gente fala apoio, gente, não é só apoio eleitoral, não. É organização, é o povo armado em muitas situações. Então, é apoio das Forças Armadas, não tem capacidade para enfrentar os Estados Unidos de jeito nenhum. Mas uma coisa é ter que enfrentar, outra coisa é se os Estados Unidos invadirem. Aí é difícil você manter a invasão
né, manter controle sobre um país grande cujo governo tem 30%, 40% de apoio ainda. E esse noticiário todo sobre a Venezuela também preocupou muito o Brasil, né? Nós somos de fronteira ali no norte com a Venezuela. Roraima, né? A região de Roraima. Então não é qualquer coisa. Assim. É aqui nas portas do Brasil e seria algo inédito, né? Os Estados Unidos, a gente disse aqui outro dia. Tanto que o Lula foi na CELAC, né, Rodrigo? Foi na CELAC, na Colômbia, para se manifestar sobre isso. Os Estados Unidos fizeram muitas intervenções aqui na América do Sul, principalmente, mas intervenções indiretas, com serviço da CIA, com ameaças, né? Golpe de 64, apoio a golpe na Argentina, golpe no Uruguai, golpes na Bolívia, golpe no Chile para derrubar o Allende, apoio total dos Estados Unidos, mas nunca com tropa, o Mariners desembarcando aqui na América do Sul. Nesse caso, eles estão ameaçando ir com porta-aviões, bombardeio e tropas. Então, seria algo inédito até para os padrões imperialistas dos Estados Unidos, Gabi. Vamos aguardar e torcer para que esse diálogo traga, assim, baixa temperatura. Vamos torcer mesmo, Rodrigo, porque depois de enviar o maior porta-aviões do mundo ali para as imediações, a gente espera realmente que coloque um pouco de panos quentes nessa história.